Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês tenham passado bem até agora. Nosso isolamento social, mas não é virtual. O nosso trabalho continua, porque daqui a pouquinho aí tem um vestibular batendo na nossa porta e a gente tem que estar preparado. Então a gente vai dando suporte, ainda que o mundo não queira que a gente trabalhe, a gente continua trabalhando. Então nós vamos nos comunicando da maneira que dá, do jeito que dá, mas nós vamos fazendo o possível e o impossível para se encontrar, tá bom? Então nós vamos hoje trabalhar com um filo novo, nós vamos trabalhar com os anelídeos. Então pega aí o teu caderno, pega aí as anotações e nós vamos trabalhar com esse filo novo. Então a aula é sobre anelídeos. No teu caderno ela faz parte do setor C. A aula é a de número 14. Deixa eu te contar um segredo. Os anelídeos, no nosso material, ele vem depois de moluscos. Evolutivamente, a gente considera esse filo anterior aos moluscos, tá bom? Então, todas as vezes que a gente trabalhar com uma sequência de filos animais, a gente trabalha com a seguinte sequência. Por que isso? Porque a FUVEST gosta de trabalhar desse jeito. E evolutivamente, fazendo o cladograma, estudando a cladística, o que a gente vê? As características que vão aparecendo ao longo dos filos animais. Então, o que muda de um filo para o outro? O que melhorou evolutivamente? Qual é a característica, a estrutura nova que aparece? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Então, olha só, como que a gente vai guardar poríferos? Anota aí, poríferos, quinidários, platelmintes, nematelmintes, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. Então vamos lá. O que mudou de porífero para quinidário? O que mudou? Apareceu o sistema nervoso, que não tinha em porífero, mas aparece em quinidários. Um sistema nervoso simples, mas é um sistema nervoso. Então o que a gente tem? Uma rede de células nervosas cobrindo o corpo do animal, tá? Então a gente chama de sistema nervoso difuso. Guarda isso. Ok. De quinidário para platelminte. O que aparece de diferente? Aparece sistema digestório, ainda que incompleto, mas aparece. Então, os platelmintes, a partir de planária, eu tenho sistema digestório incompleto, só com boca. Vamos que vamos. Aí, o que eu tenho de platelminte para nematelminte? Eu já tenho um sistema digestório completo, com boca e com ânus. Guarde aí. Ah, outra coisa, platelminte tem uma célula excretora, solenócito ou célula flama. Tá vendo a revisão que a gente está fazendo? A gente está vendo a evolução de um filo para o outro. Nos nematelmintes, o que aparece de novo? Aparece a palavra celoma. Elaine, mas a gente não falava em platelminte acelomado? Sim, mas acelomado significa sem celoma. Eu falava a palavra, mas não tinha celoma. Quando que aparece a cavidade, que a gente chama de celoma? A partir de nematelmintes. Então aparece uma cavidade, ainda que falsa, porque eu chamo ela de pseudoceloma, mas ela já aparece. Ok? A partir de anelídeos, considerando que anelídeos vem depois de nematelmintes, então anelídeos vai apresentar o que, meu querido? Anelídeos vai apresentar celoma verdadeiro, vai apresentar blá, 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 sistema circulatório. E esse sistema circulatório, ele é mais evoluído do que o dos moluscos, que evolutivamente vem depois.
Então, isso seria uma contradição evolutiva. A Vulveste fala assim, ó, por que que os anelídeos, mesmo sendo um filo anterior aos moluscos, têm um sistema mais evoluído? Na verdade, pergunta, qual é o sistema mais evoluído que eles têm? É o sistema circulatório, tá? Eu vou falar disso a hora que chegar no ponto. Tudo bem? Então, essa foi uma revisão rapidex. Então, vamos lá. Vamos que eu tô com calor aqui. Tá todo fechado, pra eu não ouvir barulho. Olha só, amores. Características gerais dessa turma aí. São animais vermiformes, com o corpo em forma de vermes, comprido, afilado nas extremidades. Isso é forma de vermes. A gente tem um corpo segmentado. O que é um corpo segmentado? É um corpo dividido em segmentos. Então, eu tenho aqui segmentos ou metâmeros, é um corpo anelado, todo dividido. Olha a legenda, ó, cada anel desse é chamado de metâmeros. A gente chama animal metamerizado, ok? Triblásticos, 3 folhetos embrionários. E que mais? Agora eu tenho celoma, tá certo? Como é a epiderme desses animais? É um epitélio simples. Agora a gente vai ter células sensoriais para sentir o ambiente, células com glândulas mucosas. Presta atenção, glândulas mucosas. Essas glândulas servem para deixar a pele do animal úmida. Aí eu quero ouvir. Diz para mim, por que que um animal tem a pele úmida? Pelo amor de Deus. Eu já falei isso 3 vezes. Eu quero ouvir. Fala. Não ouvi. Impossível. Por isso que eu prefiro 1000 vezes a aula presencial. Eu preciso de vocês para falar comigo. Ó, pele úmida, glândulas mucosas, muco na pele. Para quê? Para fazer trocas gasosas com o ambiente aéreo. Toda vez que um animal tiver glândulas mucosas para deixar o tegumento úmido, esse tegumento úmido vai estar ligado com respiração tegumentar ou cutânea. Guarda isso. Muito bem. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. Olha só, cutícula permeável, para quê? Para fazer essas trocas, para difundir gases, entra gases, sai gases. Tudo bem? 3 classes: oligoquetas, poliquetas e irudíneos. Então vamos lá. Primeira classe, oligoquetas. Que é? Pode ser quetas ou quetos, tanto faz. O que é oligoquetos? Quetos significa cerdas. Olha aqui a cerda, ó. Cerda, como se fosse um pelo. Como que a gente enxerga isso? Na minhoca não dá para ver olho nu, eu preciso colocar uma lupa, uma lente de aumento, tá? Então, como que a gente trabalha aí? Olha só, poucas cerdas. Depois vocês vão ver o que são muitas cerdas, tá bom? Então, poucas cerdas. Essa cerda é de um polissacarídeo chamado quitina. Lembra que quitina, depois a gente vai ver, é o polissacarídeo que forma o exoesqueleto dos artrópodes. Aonde que fica? Na região ventral, na barriga, ok? Não tem cabeça, eu não consigo diferenciar a parte anterior da parte posterior, a não ser pela locomoção do animal. Eu percebo que a parte da frente é a parte da cabeça, mas não existe uma cabeça diferenciada, tudo bem? O tamanho do animal é 15 centímetros em média. Quem é o representante? Minhoca, ok? Depois a gente vai falar dessa turma, mega importante pra gente. Muito importante para o meio ambiente. As minhocas, na sua maioria, chegam a 15 centímetros, mas eu tenho essa gostosura aí, que é o minhocuçu, que a galera faz carne de hambúrguer ou come ensopadinha mesmo. Ai, que delícia! Oh, eu não como não, não como não, nem se o isolamento deixar a gente sem comida, eu não como não. Não dá. Olha que bicho horroroso. Misericórdia. Não como não.
Muito bem. Tem gente que come. Ai, não sei, numa situação extrema de fome, quem sabe? Olha só, meus amores, meu celular não para. Povo com dúvida, 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 e a professora doida dando aula. Olha só, amores, clitelo. O clitelo, presta bem atenção, guarda isso. O clitelo é uma estrutura específica de minhoca. Falou em minhoca, já caiu bastante em vestibular isso. Então fala dessa estrutura. O clitelo é uma região espessada ao longo do corpo do animal. Essa região é uma região para reprodução. O que que acontece? Eu já vou falar da reprodução aqui mesmo, tá? As minhocas, elas são hermafroditas. E mesmo sendo hermafroditas, é muito legal fazer troca-troca de gameta. Por quê? Porque se uma minhoca se autofecundar, a minhoca que vai nascer não vai ter variabilidade genética nenhuma. Vai ser igualzinha à progenitora. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer as trocas, a troca do gameta. Então, uma minhoca encosta o clitelo na outra, produz um muco ao redor desse clitelo das duas, então forma um anel mucoso, permitindo que o espermatozoide de uma vá até a outra e o espermatozoide da outra vá até a outra. E existe uma troca de espermatozoides entre uma minhoca e outra. Para quê? Variabilidade genética. Então, mesmo elas sendo hermafroditas, mesmo elas sendo monóicas, existe a troca de gametas. Os ovos, ou seja, as células zigoto, células ovo, formadas dessa fecundação, ficam embaixo desse clitelo para o desenvolvimento. Então, é como se fosse um casulo reprodutor, ok? Próxima classe, poliquetas, quetos, cerdas, poli, muitas. Então, é um animal com muitas cerdas. Além dessas cerdas, tá vendo as patinhas? Isso aqui é um animal chamado eunice, ou tem outro que chama nereis, tá bom? Além das cerdas, a gente tem uma expansão, como se fosse uma patinha, chamada parapódio. E as cerdas saem desses parapódios. São pezinhos musculares do lado, tá? Então, são músculos que formam as patinhas. Nessas patinhas, a gente tem os parapódios. Essas cerdas, elas servem como remos, é para locomoção. Esses animais eu já tenho uma cabeça diferenciada, eu consigo ver a cabeça. Então, olha, eu vejo uma região anterior da cabeça e uma região posterior, parte de trás, tá certo? Olha que imagem linda. Ele fica enfiado na areia e fica com a cabeça na parte de fora para pegar seu alimento, tá bom? Aqui a gente tem a última classe, a terceira classe, que é a classe dos hirudíneos. Esses animais são sanguessugas, são animais de água doce, de lagoas, de rios, tá? Não tem cerdas, eles são lisos, eles possuem uma ventosa na parte anterior e uma ventosa na parte posterior. Eles têm o corpo dorso ventralmente achatados e a locomoção é através de medipalmos. Então é assim, ó, gruda a ventosa anterior e gruda a ventosa posterior. E aí o animal junta as duas ventosas. Aí ele desgruda da frente e estica o corpo. Aí ele desgruda de trás e junta na da frente. Então a locomoção é assim, ó. Muito legal. Ok? Então, esses animais, eles são hematófagos. O que significa isso? Eles se alimentam de sangue de outros animais. Então, olha a ventosa em cima de um braço de uma pessoa, chupando o sanguinho até ele ficar bem gordinho. Vamos lá. Sistema muscular tá aí, ó. Tá aí porque a galera come minhocuçu, porque o animal ele é cheio de músculos, de proteínas. Vocês viram, né? A pessoa apareceu ali na porta. Isso porque eu avisei para não entrar. Olha só, o animal tem um alto índice proteico. É carne, é proteína, é músculo. Então, por isso que a galera come um minhocuçu, tá certo? Explicou? A presença de celoma. Olha aqui o celoma, gente, pintado em amarelo para vocês entenderem, ó.
eu tenho celoma, e dentro desse celoma eu tenho um sistema digestório. Olha aqui, ó, o intestino, o buraco do intestino. Estão vendo? Então eu tenho uma cavidade onde o intestino está dentro. Essa cavidade é uma cavidade verdadeira. Ela é toda revestida de mesoderme. Aí eu tenho um músculo aqui e tenho um epitélio simples. Aqui vasos sanguíneos, aqui um outro vaso E bonitinho a organização. Ó, esse desenho, se você não entendeu, é um corte assim, ó. Corta assim, enxerga de frente. Tô cortando assim e você tá enxergando de frente. Um corte transversal, ok? Muito bem. Olha o sistema digestório completo, entrada e saída. Nós temos aqui um papo para armazenamento, ok? Aqui eu estou falando da minhoca, porque se eu trabalhar com é, especificamente outros animais, então, por exemplo, sanguessuga é hematófago, eu não vejo essas estruturas, tá? Então, papo para armazenamento e moela para triturar, tá? Então, lembra que minhoca come galho, come folha, come terra, come vegetais em decomposição e vai formando humus, que é a importância ecológica aí desses animais. Olha só que bonitinho, ó. Eu fiz o corte e tô enxergando ele na transversal, só para vocês terem uma ideia. Olha a minhoca aqui, ó, boca, faringe, esôfago, papo para umedecer, a moela para moer esse alimento, e aí eu tenho intestino e ânus, certo? Muito bem. Ok. Sistema circulatório. A gente tem um sistema circulatório fechado, altamente eficiente. Os moluscos possuem um sistema circulatório, mas ele é um sistema aberto. Então aí está a questão da FOVEST. A FOVEST diz assim: considerando que evolutivamente os anelídeos eles fazem parte de um filo que vem antes de moluscos, qual é a estrutura que é mais evoluída, apesar deles virem antes, é mais evoluída do que dos moluscos. É isso aí. O sistema circulatório desses animais é um sistema fechado, enquanto que dos moluscos é um sistema aberto. Ok? Então, isso é uma contradição na evolução. Então, isso é importante, porque isso já foi pedido em vestibular. Então, você vai guardar nessa ordem, sim. Você vai guardar que os anelídeos, eles vêm antes de moluscos, apesar do nosso material vir ao contrário, tá bom? Então, nós vamos guardar essa informação, que é o que a FUVEST gosta. Ó, eu tenho um vaso dorsal, eu tenho um vaso ventral e eu tenho vasos circulares ao longo do corpo do animal. Então é assim, ó, esses 5 anéis circulares iniciais, eles são mais grossos e eles pulsam tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. E a hora que ele pulsa, o sangue é jogado para baixo e vai para trás. E ao mesmo tempo que vai para trás, ele sobe para o vaso dorsal. Então, ó, bateu, tum, o sangue vem, só que o sangue vai subindo. E o vaso de baixo, ele é distribuidor. O vaso ventral da barriga é distribuidor. O vaso dorsal das costas, dorso das costas, ele é coletor, ele vai pegando esse sangue. Então, ó, coração bateu, o sangue vem e vai subindo, em cima vai coletando, aí ele vai para frente, desce no coração, o coração bate, sobe. Ele fica circulando nesse sentido, tá bom? Então, um sistema altamente eficiente. Muito bem, amores. Sistema respiratório, respiração cutânea, pele úmida, lembra disso. Os animais marinhos vão ter brânquias naqueles pezinhos, naquelas patinhas, tá? O que mais que a gente tem? O sistema excretor, que é o nefrídeo. O nefrídeo é como se fosse um funil. O ano passado eu fiz esse desenho para vocês, vocês têm todo o meu resumo da lousa do ano passado. Se você quiser pegar, pega lá e dá uma olhada no desenho que a gente fez. Tenho certeza que você tem isso anotado, alguns.
Não todos, porque tem uns que anotam a lousa, outros não. Por isso que é importante, tá? Então, olha só, o que que a gente tem aqui? A gente tem a boca do funil e a gente tem esse funil aqui, ó, ele se entortando todo e saindo aqui, num poro. O que que esse funil faz? Ele pega as excretas desse anel e joga por meio desse poro aqui. Então, ele vai coletar a excreta do celoma. Além disso, ele vai coletar a excreta presente no vaso sanguíneo. A hora que tudo isso tiver coletado, ele joga nesse poro. Então, é um aparelho excretor diferenciado. Platelmite tem célula-flama ou solenócito, anelídeo tem nefrídeo. Então, os nomes, eles são importantes. É um funil que coleta a excreta do celoma e dos vasos sanguíneos, porque agora eu tenho vaso sanguíneo, ok? O sistema nervoso é um sistema ganglionar e ele é ventral, tá vendo, ó, os gânglios, eu tenho gânglio na cabeça do animal e eu tenho gânglios na parte que rasteja para esse animal ir sentindo o meio ambiente. E os nervos vão sendo dispersos ao longo do corpo do animal, passando essa sensibilidade. Reprodução. Os poliquetas possuem sexo separado, a fecundação é na água, são animais aquáticos, e aí eu vou ter uma larva chamada trocófora. Então, os animais lançam gameta na água ocorre a fecundação, aquele animal lindo que a gente viu, e eu vou ter a presença de uma larva chamada trocófora. Minhocas e sanguessugas são monóicos, são hermafroditas, e aí a fecundação é interna e é cruzada, ok? O desenvolvimento é direto e alguns vão apresentar capacidade de regeneração. Aí, meus amores, qual é a importância? Você vai ter que lembrar da aula lá de ciências, da professora de ciências, que dizia qual é a importância das minhocas, dos anelídeos para a agricultura. Minhoca aduba a terra, minhoca mexe a terra, cava a galeria, deixa o solo airado, fofo, gostoso da planta crescer. Então, aqui você vai ter que guardar toda essa importância. Terra com minhoca é terra boa para plantar. Terra com minhoca é terra com matéria orgânica, porque a minhoca ela vai comendo o resto das folhas e vai transformando isso em adubo. Muito bom, muito bom. Tá bom, meus amores? Então a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Espero que a gente retorne logo, saia desse isolamento virtual e tudo volte ao normal. Fiquem com Deus, estudem, aproveitem o tempo para colocar tudo em dia, que breve a gente se vê. Beijo no coração.